Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, carta à igreja de Laodiceia. É a última carta às igrejas da Ásia e veremos agora pela manhã. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Vamos orar? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor nosso em Cristo. Amém. Irmãos, essa carta à igreja de Laodiceia é a carta mais dura a qual o Senhor Jesus Cristo envia. Nós estamos na última igreja e Laodiceia tinha algumas peculiaridades, pois era a cidade mais rica das 7 cidades que receberam as cartas enviadas pelo Senhor Jesus Cristo através do uso da vida do apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos. Então, Jesus endereça essa carta a Laodiceia, e vale lembrar aos irmãos que as figuras de linguagem, aquilo que ele aponta, está muito ligada à realidade a qual a igreja vivia. Então, quando ele fala de igreja que está morta, é porque era uma igreja que tinha o nome de vida. Quando ele aqui em Laodiceia fala sobre uma igreja que se diz rica, porém é uma igreja miserável, a riqueza estava ligada diretamente ao contexto da cidade de Laodiceia. Quando Jesus diz assim, vocês estão nus, é porque a produção têxtil estava ligada à cidade de Laodiceia. Quando Jesus diz, olha, vocês estão cegos, havia ali um centro médico, sobretudo no que hoje chamamos de oftalmologia ou oftalmologista, que era um dos destaques na cidade de Laodiceia. Jesus vem então e aponta isso e diz, vocês estão cegos. Então, todas as cartas do Apocalipse, elas sempre levam em consideração, e isso foi vontade do próprio Cristo, o contexto qual a igreja está inserida, não apenas o contexto espiritual, o qual ele aponta no próprio texto, mas também o contexto no que diz respeito à cidade que a igreja está inserida. Por isso que carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, no caso aqui, carta à igreja de Laodiceia. E o Senhor começa então se identificando. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele então traz a sua identidade. Quem está se dirigindo à igreja de Laodiceia? É aquele que é o Amém. E o que o Amém significa aqui? Nós conhecemos o Amém como assim seja. O Amém aqui significa, aqui está aquele que é a palavra final de Deus. O autor aos Hebreus escreveu no prefácio, na parte introdutória da sua epístola, dizendo, havendo Deus falado outrora de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Então, Jesus Cristo se identifica no início da carta à igreja de Laodiceia como sendo a revelação final. Jesus Cristo é o ponto final da revelação de Deus. E entenda ponto final aqui como o ápice, o ponto mais alto, ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Cristo. Então, Cristo é o Evangelho
encarnado. Ele é a palavra final de Deus. Todas as coisas convergiram para ele enquanto revelação. Então, quando ele encarna, finalmente o evangelho agora está encarnado. Os homens podem ver a olho nu a palavra de Deus encarnada. Quem? Jesus Cristo. Então, quando ele se identifica, aquele que fala é o Amém. Ele está dizendo, eu sou a palavra final de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. João faz esse registro lá no seu evangelho também, irmãos. Quando ele inicia o evangelho, nos primeiros versículos, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui está a identidade daquele que envia a carta. Quem é ele? Ele é a palavra do princípio, a palavra que deu ordem a toda a criação. Sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas foram feitas para a glória dele. E ele é o Amém de Deus. Em outras palavras, ele é o ápice, ele é o ponto final da revelação do Senhor. E aqui, irmãos, ele então aponta as obras da igreja. É o segundo momento, versículo de número 15. Ele diz assim, conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é o diagnóstico que Jesus aponta acerca da igreja de Laodiceia. E essa carta é a carta mais dura a qual o Senhor Jesus Cristo envia. Primeiro, deixe-me fazer uma consideração para que ninguém entenda mal, tá? Quando ele diz assim, você nem é frio, nem é quente, ele não está dizendo, eu prefiro aquele que seja um crente fervoroso ou um ateu. Mas o que não dá é um crente morno. Não é isso que está sendo dito, irmãos. Ele não está apontando aqui para as extremidades, como alguém que diz, ou você seja crente fervoroso, ou você então não seja crente. Porque você sendo um meio termo, eu estou a ponto de vomitar-te. O contexto não é esse. Laodiceia era uma cidade localizada à beira de um rio, mas essa água era uma água salobra, não era uma água saudável. E muitas vezes os moradores daquela cidade, eles se contaminavam com a péssima qualidade da água. Inclusive, no verão, esse rio secava. Então, aquela cidade que era rica, chegou ao seu auge no ano de 250 antes de Cristo, foi quando ela gozou do seu auge enquanto cidade. O que é que acontece? Eles fizeram um aqueduto, que são canais de água subterrâneos, para que eles fossem abastecidos. Os irmãos sabem que a água, quando vai passando por baixo da terra, pelos canos, o natural é que ela chegue morna. Mas, ao mesmo tempo, a cidade de Laodiceia tinha ao sul localizada a cidade de Colossos. Ficava a 16 quilômetros ao sul de Laodiceia, ficava a cidade de Colossos. Colossos era conhecida como uma cidade que produzia águas frias, águas geladas, que traziam um certo relaxamento. Relaxamento físico, naturalmente, me refiro. A 10 quilômetros acima, ou seja, norte de Laodiceia, ficava localizada a cidade de Hierápolis. Hierápolis era o contrário. Era conhecida como uma cidade de águas termas. Então, as águas de Hierápolis eram águas quentes. No meio ficava o quê? Laodiceia, que é justamente a igreja que Jesus está escrevendo a carta, enviando. Mas ela não era morna em razão de ficar entre uma e outra. Jesus está usando um contexto no qual a igreja está inserida, de modo que ela não é gelada, ela não é fria
como é Colossos, a 16 quilômetros de Laodiceia, sentido sul. Ela não é quente, como era Hierápolis, a 10 quilômetros, sentido norte de Laodiceia. Mas ela tinha, então, as suas águas mornas. Águas a qual ele se refere aqui é água natural, tá, irmãos? É águas que vêm pelos aquedutos, por baixo do chão, pelo encanamento, de modo que a água chegava, então, morna. Esse é o sentido real. Mas Jesus aproveita essa ocasião para trazer à vida da igreja uma realidade espiritual dela. Então, do ponto de vista espiritual, o que é que acontece? Laodiceia era uma igreja que nem aquecia a fé, não era uma igreja quente, ela não aquecia a fé, mas ao mesmo tempo ela não refrigerava as almas. Quando Jesus diz assim, antes você fosse um ou outro, antes você aquecesse a fé, ou você, pelo menos, refrigerasse as almas. Laodiceia não conseguia nenhum nem outro. O problema dessa igreja, irmãos, aqui não é a heresia. O problema dessa igreja aqui é a soberba, nós vamos ver isso. Mas essa igreja, ela não cumpria a sua funcionalidade. Era uma igreja que existia por existir. Era uma igreja que era um fim em si própria. Era uma igreja, irmãos, que eles estavam dentro da igreja e nessa situação, permitam a minha expressão, Jesus ficou do lado de fora. Ela perdeu o seu sentido. Ela não tinha funcionalidade. Isso nos faz lembrar, amados irmãos, aquela palavra do Senhor Jesus Cristo que diz assim, lá no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo, mas se o sal perder o sabor, para que é que ele presta? Ele só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por quê? Porque há um propósito. Se esse propósito se perde, logo não se tem utilidade alguma. Essa era a realidade de Laodiceia. Porque quando nós pensamos em igreja, irmãos, e agora aplicando isso que foi dito, nós precisamos compreender que a igreja, ela deve, na ocasião da ministração da palavra de Deus, aquecer a fé. Os crentes precisam ser fortalecidos na força do poder de Deus, santificados na verdade. O que mantém um cristão de pé não é a sua habilidade, até porque a sua habilidade é para o pecado. O que mantém um cristão de pé é ser alimentado pela verdade de Deus. É o que eu disse alguns domingos atrás. Não é a eloquência do pastor, não é o poder de persuasão, não é a habilidade de transmitir. É claro que tudo isso é bom ouvir um bom orador, mas uma boa oratória não alimenta nem a alma, nem a fé de ninguém. Ninguém é santificado por ver um pastor que fala bem. Ninguém. As pessoas, os cristãos, são santificados pelo poder da palavra de Deus. A fé deles é fortalecida, eles são aquecidos, eles saem mais próximos do trono da graça. Quando? Quando eles são santificados na palavra, no evangelho. Mas a igreja também, ela precisa refrigerar a alma. Ora, irmãos, nós estamos em um período onde as pessoas chegam abatidas, desanimadas, frias. Elas trazem as suas dificuldades que acumularam ao longo da semana. Dificuldades essas que talvez ninguém saiba. Às vezes é uma dificuldade no matrimônio, é uma dificuldade com o filho, é uma dificuldade com um problema de saúde. E as pessoas vão então à igreja, muitas vezes na expectativa de uma palavra que lhe traga refrigério. A igreja, ela tem essas duas frentes. Ela aquece de um lado e ela refrigera de outro. Quando a gente ouve uma mensagem exortativa, uma mensagem que nos sacode, nos faz despertar porque estamos sonolentos, essa mensagem traz o quê ao coração? Ela aquece, ela mexe, ela inquieta. Mas, ao mesmo tempo, quando nós ouvimos uma palavra de refrigério, saímos com o coração consolados, confortados na presença de Deus. Laodiceia não fazia nenhum nem outro.
Laodiceia nem aquecia a fé e nem refrigerava a alma. Para que presta uma igreja como essa? Para nada. Senão para lançada fora, ser pisada pelos homens. A gente precisa estar atento enquanto igreja, irmãos. Porque essa é uma igreja, refiro-me a Laodiceia, obviamente, que perdeu a sua funcionalidade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós afirmamos aos homens conhecer a Deus e havermos sido resgatados pelo amor redentor do nosso Salvador. E o nosso papel enquanto igreja, o que é que tem causado a vida das pessoas? Quando você vem à igreja, qual o efeito que isso causa à sua vida? Porque a igreja, de fato, quando ministra a palavra de Deus, essa palavra deve aquecer as nossas almas. Nós não podemos, irmãos, ser crentes frios, mas entenda essa palavra frio agora como crentes que não são apaixonados pela verdade do Evangelho, que não compreenderam a profundidade, a largura, a altura da redenção a qual o Senhor nos promoveu. Pessoas inertes, pessoas que vão ao culto, no entanto, para elas tanto faz como tanto fez. Ou seja, se não tivessem vindo, diferença alguma faria em suas vidas. Isso é um exemplo de alguém que está morto espiritualmente, que não tem desfrutado da graça de Deus, não tem conhecido essa generosidade santa. Quando os ímpios prosperam, eles dizem, eu prosperei pelas minhas forças. Quando um crente prospera, ele diz, eu prosperei pela graça de Deus. Quando o ímpio sofre, ele logo vai e se esperneia, se queixa, põe a culpa no governo. Se nós sofrermos, nós pensamos, o Senhor tem cuidado de nós. Não cai uma folha de uma árvore, nem um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não permita. E o Senhor sabe de todas as coisas. Perceberam a diferença? A fé, ela tem que causar um efeito na nossa vida. Ouvir Jesus Cristo falar por meio da sua palavra deve aquecer o nosso coração, deve nos tornar vívidos, perseverantes, santificados, distantes desse mundo, próximos do trono da graça. Ouvir as belas palavras de vida do Senhor Jesus Cristo deve refrigerar a nossa alma. Por isso que eu sempre digo, irmãos, todo sermão é sermão de carapuça. Todo. Mas como, pastor, sermão de carapuça? Porque todo sermão deve falar carapuça nesse sentido que me refiro. Como é que se prega uma mensagem e essa mensagem não fala a ninguém na igreja? Como? Não é porque o pregador sabe ou não sabe da vida de alguém. O papel de pregador não é saber da vida das pessoas. Saber me refiro no sentido escuso, curioso, naquele comportamento de repórter investigativo, para não chamar de fofoqueiro, desocupado. É nesse sentido que eu estou me referindo. Mas é porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Não há ninguém que conheça o homem melhor que o Criador desse homem. Quem é que lhe conhece melhor que eu, melhor que o conselho dessa igreja? Quem é que lhe conhece melhor que você mesmo? Aquele que te criou. É ele quem lhe conhece. Então, se um dia uma palavra vier de encontro a você, não fique pensando, o pastor sabe da minha vida, o presbítero ali ouviu uma fofoca de alguém e agora está pregando sobre isso. Lembre que Deus lhe conhece. Ele alimenta o nosso coração pela sua palavra e ele refrigera as nossas almas, irmãos. Ele nos consola. Ele não nos entregou a nossa própria sorte. E nós, enquanto igreja, precisamos ter isso em mente. Precisamos ter o cuidado para que a fé seja fortalecida e santificada, seja aquecida na presença de Deus, para que as pessoas que adentrem por essa porta,
elas saiam construídas, edificadas, elas sejam chamadas à salvação. E o cuidado também delas serem refrigeradas. Eu disse na semana passada que os nossos trabalhos de oração, graças a Deus, têm tido uma boa participação de pessoas de fora. Pastor, e da igreja precisa melhorar. Mas pessoas de fora têm participado. Tem pessoas nos cultos de oração que elas são mais presentes que os nossos crentes. Pastor, e por que isso acontece? Irmãos, tem muita gente abatida, triste. Tem muita gente que tem perdido a esperança de uma vida que nunca teve esperança. E a essas pessoas está sendo oportunizado crer no Evangelho, o Senhor pôr em seus corações a fé genuína e refrigerar as suas almas por meio da sua santa graça. A igreja, ela aquece e ela refrigera. Ela refrigera e ela aquece. Ela refrigera os abatidos e ela aquece aqueles que estão esmorecendo e aquece a fé dos crentes. Terceira parte do texto, versos de 17 e 18, diz assim: pois dizes, Jesus agora está relatando, Juninho, põe o filtro aí, tá? Jesus está relatando aqui o que acontece, ou como aquela igreja se via. A igreja então se vê de que forma? Verso 17, pois dizes, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, você é miserável, você é pobre e você está nu. Os irmãos devem lembrar que na semana passada, eu acabei de ler o verso 17, eu afirmei aos irmãos que precisamos ter cuidado com a forma que nos vemos, pois ela em nada reflete a maneira como o Senhor nos enxerga. Isso é um retrato na igreja de Apocalipse. A igreja dizia, eu estou rica, eu estou abastada. Eu não preciso de ninguém. Aí Jesus vem e diz, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês acham que são ricos, mas vocês são miseráveis. Outra coisa, vocês acham que estão vestidos, vocês estão nus. Vocês acham que enxergam alguma coisa, vocês são cegos. A palavra de Jesus, irmãos, ela vai completamente ao contrário da leitura que a igreja fazia sobre si. O que é que acontecia em Laodiceia e que isso fazia com que a igreja adotasse esse comportamento? Laodiceia, em si só, era uma cidade que tinha 3 centros. Laodiceia tinha um centro médico, como disse no início da mensagem, onde o seu forte era a produção de colírio. E se fosse nos dias atuais, certamente que Laodiceia seria um grande centro oftalmológico, para facilitar nosso entendimento. Laodiceia era um grande centro têxtil, produzia muita roupa, e roupa de qualidade, lã finíssima, lã que brilhava. Mas Laodiceia também era um grande centro financeiro. Então haviam 3 grandes centros naquela cidade. Eles tinham um forte banco. Para os irmãos terem uma ideia, no na década 5 depois de Cristo, ou seja, por volta do ano 50, Laodiceia sofreu um terremoto. Acabou a cidade. Seu auge foi em 250 a.C. 300 anos depois sofreu um terremoto, acabou com tudo. Sabe o que é que aconteceu? Qualquer cidade ia pedir recurso financeiro a quem? Ao governo federal. Não é? Que Deus nos livre de uma hora dessa, mas imagine que de repente Laranjeiras precisasse se recompor enquanto cidade, ou parte dela. A prefeitura da cidade certamente não teria todo o recurso. Então vai recorrer a quem? Governo estadual, governo federal. Isso aconteceu em Laodiceia, a cidade foi destruída. Pastor, eles recorreram a quem? Ao imperador de Roma? Eles não recorreram a ninguém. Os empresários da cidade se juntaram e disseram, vamos financiar isso tudo aqui, vamos reerguer a cidade. Irmãos, eles pagaram do próprio bolso, sem pegar empréstimo nenhum com o imperador,
e reergueram a cidade todinha. E isso fazia com que aqueles moradores se arvorassem na ideia de que eram ricos, na ideia de independência. Nós não dependemos de ninguém. O nosso dinheiro é nosso. A nossa indústria têxtil é nossa. Nós produzimos o melhor colírio possível. Essa era a ideia da cidade. Consequentemente, era a ideia de quem? Da igreja também. Por isso que Jesus usa uma cultura a qual eles estavam inseridos. Qual era a cultura? A cultura era: nós somos ricos porque não precisamos de ninguém. Nós nos vestimos bem porque nós temos uma indústria têxtil. Nós temos o melhor linho. Nós temos as melhores ovelhas. Nós temos os melhores tecidos. E nós também não somos cegos. Nós temos o melhor tratamento oftalmológico. Na prática, isso acontecia. Aí o Senhor Jesus faz menção disso e puxa para o aspecto espiritual. É como se ele estivesse dizendo: vocês de Laodiceia, vocês dizem que são ricos, mas vocês da igreja, vocês são miseráveis. É o que Jesus está fazendo aqui. Em Laodiceia, na cidade que vocês estão inseridos, vocês dizem que se vestem bem, vocês têm o que vestir. A indústria de vocês, as roupas de vocês, alegam ser as melhores, mas vocês da igreja, nem roupa vocês têm. Claro, Jesus está falando um aspecto agora espiritual. Vocês estão nus. Em Laodiceia, vocês alegam ter o melhor colírio, o melhor tratamento para os olhos. Na igreja, vocês estão cegos. Jesus está contrastando o comportamento da cidade a qual a igreja havia adquirido e dizendo: olha, do ponto de vista físico, tudo isso até pode haver. Do ponto de vista espiritual, vocês são miseráveis, vocês estão nus e vocês estão cegos. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, irmãos, que essa é a carta mais dura de todas. É extremamente dura essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas ela também, ao mesmo passo, é extremamente verdadeira. Porque se uma igreja não cumpre a sua funcionalidade, mas ao mesmo tempo se arvora da ideia da sua riqueza, do seu patrimônio, se arvora da ideia daquilo que ela possui, dos seus bens, da sua suposta saúde física, isso não se refletia no âmbito espiritual. Em outras palavras, Laodiceia pensava ser rica, era miserável. Laodiceia pensava se vestir, ela estava nua espiritualmente. Laodiceia pensava enxergar alguma coisa, e o Senhor diz: vocês estão cegos. Eu quero aproveitar, irmãos, para trazer uma aplicação. A gente nunca deve pensar de nós além do que deve. É melhor até pensar muito menos do que devemos. Porque se nós formos arbitrar a nossa vida, certamente o nosso juízo nunca será justo. Quer ver um exemplo? Quando você vai julgar uma criança, a criança do vizinho e a sua, muitas vezes a criança do vizinho a gente aplica a pena do nosso descontentamento. Aquele menino é mal educado, aquele menino os pais não dão educação, olha como ele responde aos pais. Quando o nosso filho faz a mesma coisa, qual é o discurso? A gente ameniza. Quando nós julgamos o outro, nós somos severos. Quando julgamos a nós mesmos, nós clamamos pela misericórdia. Se o outro se ausentar, é porque é desleixado com o reino de Deus. Quando nos ausentamos, é porque Deus vai compreender. Perceberam? O juízo que exercemos sobre o outro não é o mesmo que exercemos sobre nós. Pastor, então o que seria um antídoto para que a nossa igreja não incorresse nessa maldição de fazer uma avaliação completamente inadequada? Irmãos, o antídoto é nos colocarmos em nosso lugar de servos. É sermos humildes. É compreender que não há em nós dignidade alguma. Eu me refiro a dignidade para a salvação.
Nós temos pessoas de fora da igreja hoje, para que ninguém pense assim, eu entrei na igreja e o pastor disse que eu não tenho dignidade. A dignidade a qual eu me refiro quando prego no púlpito é dignidade para a salvação. Você, como cidadão brasileiro, tem dignidade, mas essa dignidade não se refere à salvação. Do ponto de vista de salvação, nós não temos mérito, não há merecimento. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas obras, os nossos esforços para a salvação não passam de trapo de imundície. E o que é trapo de imundície na Bíblia, pastor? Deixa eu usar uma palavra elegante, absorvente usado. Um absorvente usado é o que a Bíblia chama de trapo de imundície. E esse absorvente usado é o que seriam os esforços que o homem faz para ser salvo, acreditando ele que pode fazer algo pela salvação. Ou seja, para que serve um absorvente usado, vocês que são mulheres? Para nada. A gente até tem repulsa. A mulher se descarta dele imediatamente, não quer nem ver, porque aquilo lembra a imundície. Assim são as obras dos homens para a salvação. São imundas. Ninguém é salvo por fazer esforço para a salvação, porque Cristo já fez isso em nosso lugar. Então, quando nós compreendemos, irmãos, que tudo na nossa vida é graça de Deus, ou seja, é favor. Você sabe o que é que Deus está fazendo com você nessa manhã aqui? Você sabe por que você está aqui hoje? Não, pastor, porque eu me arrumei, acordei cedo, arrumei meus filhos, aprontei o almoço e vim para cá. Você está aqui por graça de Deus. Você está aqui porque Deus te trouxe de modo generoso. Não, pastor, mas eu me preparei. Por que é que você não está num UTI agora? Por que é que você não está em um leito de UTI? Porque tem muita gente nessa hora deitado em um leito de UTI sem esperança de vida. Não, nós não. Não por sermos bons, pois não somos, mas porque o Senhor tem sido generoso conosco, irmãos. Sabe por que você respira? Porque o Senhor tem sido bom com você. Tem pessoas nessa hora que estão fazendo esforço físico para conseguir respirar. E a gente se compadece. Eu não estou fazendo uma crítica ao que está acontecendo. Não é isso, a minha intenção não é essa. A gente ora por pessoas que estão internadas nas UTIs e nas enfermarias. Todos os cultos nós oramos por essas pessoas. Eu estou citando esse exemplo para dizer, nós temos desfrutado da bondade de Deus. Pastor, e por que temos? É porque nós somos melhores que aqueles? Não, não é por isso não. É porque o Senhor tem derramado da sua generosidade na minha e na sua vida. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós não corremos o risco de pensar ser mais do que nós somos. A gente precisa ter cuidado com isso. O pecado da igreja de Laodiceia era o orgulho. Nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de ninguém. Aí Jesus vem e diz, vocês dizem ser ricos, vocês são miseráveis, vocês são paupérrimos. Aí a gente vai para outra igreja do Apocalipse, recentemente. Confesso aos irmãos que não me recordo. A igreja, para ser muito honesto. Mas a igreja pensava ser pobre, e Jesus diz, vocês são ricos. Aqui a igreja pensa ser rica, Jesus diz, vocês são miseráveis. Nunca devemos pensar, nem enquanto igreja, nem enquanto crente individualmente, mais do que nós somos. Cuidado com o que você pensa a seu respeito. Você não é a última Coca-Cola desse mundo, você não é a última bolacha do pacote, ia dizer do biscoito. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é bom para ser salvo. Tudo de bom que tem acontecido na sua vida, a começar da salvação em Cristo, é porque Deus é bom. A Ele todo louvor, toda glória e toda honra. Nós somos servos, quebrantados, humilhados na presença de Deus,
indignos. Tem recebido muito bem da parte do Senhor, meu santo. O Senhor tem derramado muita graça. Nunca esqueça. É porque Ele é generoso. É porque Ele é bom. Não cometa o erro de Laodiceia. Eu não preciso de ninguém. Nós podemos até não precisar dos homens, mas a nossa vida toda, do início ao fim, está na dependência da boa vontade de Deus. Não esqueça isso. Tome muito cuidado. Mas o Senhor também é misericordioso, irmãos. E Ele foi misericordioso com Laodiceia. Pastor, Laodiceia se arrependeu? Bom, o texto não afirma. Mas vejam só como Jesus Cristo é bom. Verso 19. Eu repreendo e disciplino. Aliás, irmãos, antes de eu entrar no verso 19, deixa eu só fechar a ideia no verso de número 18. É quando ele começa a aconselhar, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por quê? Porque a igreja era miserável, Jesus disse. Aí ele segue e diz, no verso 18 ainda, vestiduras brancas para te vestires. Por quê? Porque a igreja estava nua. Verso de número 18 ainda, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aí ele, último conselho, e colírio para ungir os olhos. Por quê? Porque a igreja estava cega. Aí ele vem e chama a igreja ao arrependimento no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que é que Jesus está fazendo aqui? Primeiro, ele está chamando a igreja ao arrependimento. Se arrependam. E notem, irmãos, que isso é recorrente nas igrejas da Ásia. O Senhor chama a igreja ao arrependimento porque ela está errante, oportunizando a essa igreja, então, desfrutar do perdão de Deus. Se arrependam do que vocês têm feito. E se assim acontecer, então, verso de número 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos irmãos, às vezes, usam esse versículo, irmãos, num sentido evangelístico. Esse versículo não tem nada a ver com o aspecto evangelístico. Às vezes as pessoas vão pregar e dizem assim, olha, Jesus disse, eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Como se o coração do homem fosse uma porta, Jesus vai lá e bate. Se esse homem então diz, Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor. Ele entra e esse homem é salvo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Absolutamente nada. Vejam só. O Senhor está chamando primeiro a igreja ao arrependimento. Se arrependam. Em havendo arrependimento, a expressão que o Senhor traz aqui é uma expressão de comunhão. Eu entrarei, eu cearei. A ideia de ceia é a ideia de quê? É uma ideia de comunhão, de parceria. Então, inclusive nós usamos essa expressão quando nos reportamos à ceia, né? Percy, por exemplo, toda vez que eu vou lá levar a ceia, aí ela chama a Lena. Lena, o pastor chegou. Oi, o pastor, ele veio trazer a comunhão. Percy diz. Essa palavra me marca muito, porque Percy fala muito essa palavra. E desde a tia, ela já falava, já chamava a tia e dizia, olha, o pastor veio trazer a comunhão. Ou seja, está se referindo à Santa Ceia. Eu entrarei e cearei com ele. Então, o que Jesus está apontando aqui, irmãos, é que o arrependimento da igreja trará o quê? Trará comunhão, restauração, trará graça de Deus, parceria com aquela igreja. E aí no final ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja reinará com Cristo, da mesma forma que Cristo, após morte e ressurreição,
reina com Deus. E essa mesma igreja em Cristo julgará as nações. Ele finaliza então com a máxima: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a última aplicação que eu queria trazer à nossa vida. Quando Deus não nos castiga de imediato, de pronto, pelo nosso pecado, não significa que Ele não esteja vendo. Às vezes nós nos enveredamos por pecados os quais costumamos chamar de pecado de estimação. E parece que Deus não está vendo, porque nós praticamos e nada nos acontece. Quer ver um exemplo? Eu até não gosto de citar, mas vou citar. Aquele que tem roubado a Deus, ele pode pensar assim: eu tenho roubado a Deus e nenhum devorador tem vindo sobre a minha vida. Isso não significa dizer que Deus não tem visto. Isso significa dizer que Deus tem dado tempo para o arrependimento. É diferente. Não confunda o tempo que o Senhor concede para o arrependimento com um Deus desleixado, pois o Senhor a tudo vê. Vejam só, irmãos. A ausência de repreensão sobre os nossos pecados não significa dizer que o Senhor não viu. Significa dizer que o Senhor está oportunizando a nós o arrependimento. Pastor, e o que faço então? Imediatamente, dobre os joelhos, confesse o mal que tem feito contra si, contra o próximo, contra o Senhor. Peça perdão. Mas além do perdão, peça a graça. Porque se não for a graça de Deus, você voltará a praticar esse mal. Fuja do mal que tenazmente lhe assedia, daquilo que lhe seduz, daquilo que lhe enreda, daquilo que faz com que os seus pés tropecem em emaranhados de males que trazem tristeza ao Espírito de Deus. Não confundam, irmãos, a longanimidade de Deus com concessão para a prática do mal. O Senhor é longânimo, mas não faz vistas grossas. Mas esse mesmo Deus que nos dá tempo para que confessemos, nos arrependamos, abandonemos esse mal, é o Deus que nos concede graça para resistir os dias difíceis e também para nos apartarmos de todo o mal que tenazmente nos assedia. Eu digo isso porque é muito comum na nossa vida, irmãos, confundirmos uma coisa com outra. O Senhor é longânimo. Jesus disse à igreja de Laodiceia: se arrependam. Se não, ou seja, se o prazo que eu vos dei não houver arrependimento, aí eu virei sobre vós. Lembrem disso. Tomem muito cuidado para não confundir uma coisa com outra. Porque as igrejas que não deram ouvidos à voz do Senhor, irmãos, pagaram duras penas. Pagaram duras penas. Que a nossa realidade seja de ouvir a voz do Santo Cordeiro de Deus, aquele que é o Amém, aquele que é o princípio de todas as coisas. Que a nossa atitude seja a atitude de ovelhas. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Não estou me referindo a um pastor físico nesse momento. A ovelha de Cristo, ela ouve a voz de Cristo. Ela atende a sua orientação. A ovelha, ela é mansa. Ela é atenta. A ovelha, ela é submissa ao seu pastor. Qualquer coisa que passe disso, irmãos, não é uma relação pastoral com as ovelhas. Cristo é o supremo pastor do rebanho. Ele tem nos trazido orientação espiritual. Ele tem dito nessa manhã: se arrependa do seu mau caminho. Eu tenho visto
todas as coisas. Não confunda a voz de Deus com a voz do seu coração. Não ache que aquilo que você tem pensado é Deus falando. Porque nós somos fortes candidatos a enganar a nós mesmos. A voz do Senhor é inconfundível e ela emana da sua própria palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.